Então, o que eu vou fazer aqui hoje é pegar, assim, como é que eu posso dizer, de inspiração, de mote, as eleições americanas que acabaram de acontecer, né, as eleições nos Estados Unidos, melhor dizendo. E por que eu resolvi fazer isso? Porque acompanhando os meus climatologistas de estimação, né, os climatologistas que eu sigo recorrentemente nas redes, as publicações, etc., eu notei um fenômeno mais ou menos comum a praticamente todos eles, né? Praticamente todos eles, alguns de maneira mais enfática, outros de maneira menos enfática, estavam bastante preocupados com uma eventual vitória do Trump, né? Alguns chegaram, inclusive, ao ponto de dizer que uma vitória do Trump significaria um game over para a humanidade, né? Se isso acontecesse, qualquer possibilidade de impedirmos as mudanças climáticas estariam além do nosso alcance. E, ao mesmo tempo, combinado a esse medo em relação à eleição do Trump, havia também ao menos uma ponta de esperança em direção à eleição do Biden, né, que é uma figura meio ambígua, né, nessa questão climática, nessa questão ambiental, mas que andou fazendo acenos, né, para o movimento ambientalista americano, né, enfim, mandando mensagens um pouco ambíguas a respeito de eliminação de subsídios para a economia fóssil, certas metas de mitigação de gás de efeito estufa, incorporando muitas medidas no que ele está chamando de plano Biden, incorporando muitas medidas nesse plano do Green New Deal, né, que é o negócio que está na crista da onda. Então havia aí uma esperança de que com Biden se abriria pelo menos uma porta de possibilidades, tá? E aí eu quero usar esse quadro para abrir dizendo que isso é um falso dilema, tá certo? É uma avaliação, pelo menos no meu juízo, equivocada, por dois motivos. Primeiro, o Trump. É verdade que o Trump, assim como o Bolsonaro, em menor escala, o tipo de política antiecológica empreendida pelo Trump acelera a destruição, né? Então nós estamos rumo ao precipício e políticas como essa pisam mais fundo no acelerador, isso é verdade. Mas não é verdade que uma reeleição do Trump seria o fim das nossas chances de impedir as mudanças climáticas. Por um motivo simples, as nossas chances já acabaram, tá certo? Então, quer dizer, o desafio com o qual nós nos confrontamos hoje é de outra natureza, não é mais se a gente vai conseguir ou não impedir as mudanças climáticas. Já está certo que nós vamos viver daqui para o fim dos nossos dias em um mundo em acelerada transformação, tá? E tudo indica que um mundo que vai ser cada vez mais hostil à vida, né? Especialmente a vida complexa e organizada em sociedades como é a nossa. Então, o nosso desafio, que estaria ou não ao nosso alcance, na verdade, é não tornar esse planeta completamente inabitável. Impedir as mudanças climáticas já está além do nosso alcance. E, para além disso, conseguindo impedir que esse planeta se torne completamente inabitável, encontrar formas de nos adaptarmos a esse mundo que não só é novo, já é novo, mas estará daqui para frente, por alguns milênios, em constante e acelerada transformação. Então, com isso, a gente já descarta a primeira perna do falso dilema, né? Mas eu quero me concentrar, gastar o grosso do meu tempo falando da outra perna, né? Que é do falso dilema, que é a esperança, ainda que seja apenas uma ponta de esperança, que é dirigida a essa nova era Biden, né? Essa nova era de governo Biden. E aí eu começaria dizendo que eu avalio esse tipo de nova expectativa como uma espécie de reabilitação, não que isso tenha deixado de existir, mas é uma renovação em estágio mais elevado daquela fantasia recorrente da possibilidade de um capitalismo verde. Tá certo? Então, com Biden,
Talvez nós não tivéssemos a solução completa e integral dos nossos problemas, mas ao menos a gente poderia encontrar um solo fértil para amenizar certos impactos. Então, é isso que eu tô aqui denominando como uma recorrência dessa fantasia de um capitalismo, se não verde, ao menos esverdeando, né? Ou seja, ao menos um capitalismo que dá uns passinhos para frente e preserva as condições mínimas para a gente encontrar lá no futuro alguma solução. E para tentar desarticular esse tipo de esperança, eu vou comentar 3 aspectos sobre os quais essa expectativa, essa esperança se assenta, né? E comentando esses 3 aspectos, procurar desmistificá-los. O primeiro deles eu já mencionei, né? O da promessa, que não foi uma promessa contundente, diga-se de passagem, né? Foi uma promessa que depois saiu lá do plano de governo dos democratas, aí depois ele retificou, ele disse que não, na verdade ele tinha um compromisso, mas isso aí circulou a promessa de que ele suspenderia os subsídios aos combustíveis fósseis, subsídios que são dados pelo governo americano aos combustíveis fósseis. Isso aí é tão assim opaco, a maneira como isso ocorre, que as estimativas da magnitude desses subsídios variam entre algo em torno de 20 bilhões de dólares e algo em torno de 400 bilhões de dólares. Quer dizer, um intervalo completamente pouco preciso, né? Mas é uma coisa muito opaca. E ele prometeu suspender esses subsídios. A expectativa aí é que, suspendendo essa mamadeira, né, para os combustíveis fósseis, a economia fóssil como um todo iria definhando, né, iria paulatinamente morrendo e sendo substituída por fontes de energia renovável. E o que está... uma espécie de um pressuposto lógico para esse tipo de expectativa é que o raciocínio todo opere na margem. O raciocínio todo esquece que existe uma base instalada de extração, consumo, distribuição, etc., baseado em combustíveis fósseis. E aí pensa o seguinte, entrou um monte de gente aí, tá dando algum problema? Não? Tá. Posso continuar? Tá. Ou seja, abstrai a base e pensa apenas na margem. E pensa o seguinte, toda a expansão de oferta primária de energia precisa agora ser majoritariamente baseada em fontes fósseis, né? Esse tipo de operação de raciocínio na margem também é muito frequente quando se está discutindo o crescimento, né? E isso é muito marcante no Green New Deal, né? Vai se falar, não, a gente pode continuar crescendo, mas vamos crescer o setor dos cuidados, o setor dos serviços, a educação, cuidados com a saúde, enfim, infraestrutura urbana, de lazer urbano, etc. Vamos tentar alcançar o crescimento bom, né? Mas isso perde de vista que, embora seja possível, é verdade, direcionar esse crescimento bom, se não houver um decrescimento extraordinário de toda a base que é destrutiva, eu estou simplesmente empilhando um crescimento que supostamente é bom, sem dar conta da base que é destrutiva, né? E veja, isso acontece inclusive no plano das políticas energéticas, e se revela nessa proposta do Biden. Se revela também num tipo de movimento que eu acho que é muito virtuoso, tá certo? Tem muito mérito, mas num tipo de movimento que está ganhando espaço hoje no Brasil, que é o do nenhum poço a mais, tá certo? É verdade, nós precisamos defender a ideia de nenhum poço a mais, mas se a gente não defender a ideia de muitos poços a menos, não adianta,
Porque a base que já existe, que já opera, já nos trouxe até aqui e vai continuar nos empurrando cada vez mais rápido para o precipício. Vejam o seguinte, eu vou até aqui abrir uns dados para não falar nada errado. Desde 1990, melhor dizendo, entre 1990 e 2017, né, eu não tenho os dados consolidados desses últimos 3 anos, o mundo como um todo conseguiu expandir a oferta de energia primária via renováveis em 67%. Foi o crescimento da oferta primária via fontes renováveis, 67%, que é um resultado muito expressivo. E é um resultado de muitas políticas energéticas e climáticas que foram executadas ao longo dessas últimas décadas, 67%. Mas veja o que aconteceu com o gás natural, cresceu 80%. Carvão, cresceu 78%. Então veja, nem mesmo limpar o crescimento a gente está conseguindo, que dirá a base. Se eu tomar esses crescimentos, não em termos relativos, mas em termos absolutos, ou seja, o quanto se acrescentou de oferta energética em termos absolutos à matriz energética mundial, a fonte que mais cresceu foi o carvão. A segunda fonte que mais cresceu desde 1990 foi o gás natural. A terceira fonte que mais cresceu desde 1990 foi o petróleo. Os renováveis vêm em quarto, com um crescimento 10 vezes menor que o do petróleo. Então, nem mesmo a expansão nós estamos conseguindo limpar. Nós ainda estamos expandindo, e estamos expandindo de maneira mais suja, que é uma coisa muito, né, muito impactante. É um dado que pouca gente tem, né, em mãos, tem na cabeça, né, tem na consciência. Como se isso não fosse dramático o suficiente, isso não é o mais debilitante para o tipo de expectativa que se deposita no Biden e que se deposita também no Green New Deal, né, ou em propostas como o Green New Deal. O que eu acho mais impactante, aí são os dois outros pontos que eu quero comentar, são, primeiro, o anúncio do retorno ao Acordo de Paris. E terceiro, o segundo, melhor dizendo, daqui para frente, a promessa de neutralidade de emissões até 2050. A volta ao Acordo de Paris eu vou falar muito rápido, porque é muito fácil de desmontar essa comemoração toda. Que é o seguinte, é uma tragédia que os Estados Unidos tivessem saído, mas os Estados Unidos voltar não quer dizer muita coisa também. Um relatório do IPCC, que foi publicado, se não me falha a memória, em 2019, entre muitas outras coisas, diz que se todas as metas do Acordo de Paris forem atingidas integralmente, a gente estaria realizando apenas metade do que a gente precisa realizar. Essa é a dimensão do abismo, do hiato que se encontra, que se apresenta, não entre o que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer, mas entre o que a gente está dizendo que vai fazer e o que a gente precisa fazer. Não é um hiato desprezível. O último ponto é o da promessa da neutralidade até 2050. O que ela significa? Ao prometer isso, o Biden está prometendo que em 2050, mesmo que os Estados Unidos, a economia estadunidense, continue emitindo gases de efeito estufa, ela vai ter uma capacidade técnica suficiente para extrair todas essas emissões da atmosfera. Ou seja, do ponto de vista líquido, haveria a neutralidade. Tá? É claro que isso precisa vir combinado à diminuição das próprias emissões, senão sequer se poderia ter uma esperança, né, ainda que ensandecida, de fazer a extração dos níveis atuais de emissões via tecnologia. Nessa promessa, os Estados Unidos não estão sozinhos.
né? A União Europeia já declarou um compromisso com essa neutralidade até 2050. O Japão já declarou esse mesmo compromisso. E a China declarou um compromisso parecido. Na verdade, ela está prometendo a neutralidade para 2060. Muito bem, isso não está vindo do céu azul, né? Eles não estão tirando essa meta do sovaco, né? Essa prescrição, esse objetivo, está compatível com o que está sendo preconizado e recomendado pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que está abrigado na ONU, né? Então, o IPCC vai dizer que para a gente limitar o aquecimento do planeta a, no máximo, 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, nós precisamos, até 2050, ter atingido emissões líquidas nulas, ou seja, neutralidade completa de emissões no planeta inteiro. Não é só para as economias centrais, para os países ditos desenvolvidos ou para as economias industriais. Não. As emissões antropogênicas, ou seja, de origem humana, totais, teriam que estar completamente neutralizadas em 2050. E tem também uma meta intermediária, que é 2030. Em 2030, nós teríamos que ter obtido uma redução das emissões totais de 45% em relação ao nível de 2010. E aí, parece ok, parece algo realizável, né? Mas vamos pensar rapidinho o que a gente precisaria fazer a partir de hoje para atingir essas metas. Para atingir a redução de 45% em relação ao nível de 2010 em 2030, daqui a 10 anos, nós precisaríamos reduzir as nossas emissões anuais em 8% todos os anos, até 2030. Com isso, a gente atingiria a meta até um pouco antes de 2030. Então, todos os anos, sem falhar nenhum, nós deveríamos obter reduções de 8% nas emissões totais. Chegando nessa meta intermediária, para bater a meta final, nós teríamos que, por mais 20 anos, obter reduções de 8% ao ano, todo ano, sem falhar nenhum. Ainda assim, nós chegaríamos em 2050 emitindo 4,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Tá? É isso que deveria ser capturado por tecnologias para obter a neutralização. Para vocês terem a dimensão da grandeza desses 4,5 bilhões de toneladas, isso é aproximadamente o que o planeta inteiro absorve naturalmente todos os anos. Todos os oceanos, todas as florestas, toda a cobertura vegetal do planeta, estima-se, absorvem todos os anos 4,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. A gente teria que simplesmente, via técnicas criadas, dobrar essa capacidade de absorção. E aí, assim, talvez isso já seja assustador o suficiente, mas vamos ver o nosso histórico de sucessos. O que nós temos sido capazes de obter nas últimas décadas. E aí, aqui eu estou pegando como referência 1992, que é quando teve a convenção no Rio de Janeiro, né, a Eco 92. Desde 1992, apenas em 3 anos, nós reduzimos o nível de emissões de um ano para o outro. De 1997 para 1998, nós obtivemos uma redução de 1%. De 1998 para 1999, nós obtivemos uma redução de 0,5%. E de 2015 para 2016, nós obtivemos uma redução de menos de 1%. Tá? Então, os nossos anos mais espetaculares em termos de emissões são completamente eclipsados pelo que a gente precisa fazer por 30 anos consecutivos. Esse ano, por conta da pandemia, né, de todas as paralisações, a estimativa mais otimista que eu vi da redução nesse ano é de 8%. Tá? Então,
de novo, para dar a dimensão do que a gente precisa fazer, né? O mundo praticamente parou por vários meses seguidos, e a estimativa mais otimista de redução para esse ano, que eu vi pelo menos, foi de 8%. A que eu vi com mais frequência foi de 5 e pouco por cento. Né? Então, não, é uma tarefa mastodôntica, né? Não é uma tarefa que se pode esperar que seja obtida, que seja alcançada, que seja realizada com reformazinhas incrementais, tá? Com Joe Biden, tá certo? Porque os termos mais moderados do problema, que são esses que a gente pega da literatura, que tem um viés de moderação, tem um viés de linguagem conservadora, né? Os termos mais moderados que a gente pega do que está disponível aí já são muito graves. Né? A gente não está arrancando os cabelos todo dia por aí, pela rua, em casa, porque a maior parte de nós não conhece os termos do problema. Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está se avizinhando, o que está diante de nós. E se a gente combinar esse tipo de diagnóstico, que não é meu, tá certo? Não estou tirando da cachola isso. Isso tampouco está em documentos secretos, né? Sigilosos. Isso está disponível, né? Está acessível. É só pegar, ler e interpretar. Se a gente combinar esse diagnóstico a uma crítica ecológica do capitalismo, que pode ser feita e que demonstra a incapacidade desse sistema de moderar o seu impulso destrutivo, se nós fizermos essa combinação, a única conclusão que a gente pode chegar é que só a superação do capitalismo abre alguma possibilidade para que a gente evite o nosso próprio desaparecimento. De novo, não é pouca coisa, né? Cada passo que eu dou nesse raciocínio, nessa exposição, parece que se acrescentam, né, níveis adicionais de dificuldade e de dramaticidade. Né? O Felipe mencionou meu livro aí no início, essa crítica ecológica do capitalismo, né, mobilizando o aparato teórico legado por Marx, legado pelas tradições marxistas. Nesse livro eu faço esse exercício, né? E procuro. Eu não me programei para falar disso, porque eu já falei disso em diversas outras oportunidades, está tudo gravado aí disponível, mas só para não deixar completamente no ar, é possível demonstrar que o capitalismo não pode ser outra coisa, não pode ter uma produção que não seja crescente. É possível demonstrar também que a tecnologia submetida à lógica do capital não é uma solução, não é um bote salva-vidas. Ao contrário, é um elemento intensificador do nosso impacto material do planeta. E é possível demonstrar também que o consumo nessa sociedade, no capitalismo, não tem não tem outra dinâmica senão a de acompanhar essa dinâmica expansiva da produção. Então, o capitalismo a sociedade do capital é cronicamente incapaz cronicamente incompatível com tudo que nós precisaríamos fazer para nos dar alguma chance de navegar esse mundo novo com alguma chance de sucesso. E aí, toda vez que eu chego numa parte como essa, né, em que eu menciono a urgência da superação do capitalismo, a necessidade da superação do capitalismo, uma objeção muito comum e muito legítima também é a seguinte: olha, mas Eduardo, não tem, quer dizer, não há uma revolução mundial no horizonte. Como é que faz? Espera aí, você não pode estar dizendo que isso é uma espécie de pressuposto, de programa mínimo
para a gente se dar alguma chance né, desenrolar a nossa adaptação. E admitindo que isso seja verdade, eu acho que isso não é, quer dizer, há algo de controverso nisso, mas admitindo que isso seja verdade, isso nos dá elemento para compreender porque muitos de nós são jogados no colo da sereia do capitalismo verde, né? Quer dizer, a gente precisaria de uma revolução, mas como a revolução não está aí se insinuando no horizonte, então bora fazer o que dá. Né? Bora fazer o que as condições presentes nos permitem. E eu quero argumentar que essa não é a única alternativa. Tá? Vamos admitir que não só a revolução, a superação do capitalismo não está no horizonte, mas que ela não vai acontecer. Vamos admitir isso. Tá? Sabendo disso, ou supondo isso, nós podemos dizer que com elevada probabilidade a nossa sociedade, as sociedades humanas vão passar a enfrentar recorrentemente, cada vez mais frequentemente, cada vez com mais intensidade, eventos naturais que vão, de novo, repito, desafiar a nossa capacidade de sobreviver. Tá? A não superação do capitalismo significa apenas que a gente vai provavelmente alcançar esse ponto ainda mais rápido do que se supõe. E quando isso chegar, algumas coisas nós podemos intuir que vão acontecer. E aí eu quero usar, para já ir encaminhando para o fim, eu quero usar a pandemia para extrair algumas lições, para conseguir mais ou menos prospectar esse futuro que eu estou sugerindo aqui, hipoteticamente. Eu quero argumentar que tem duas lições principais que a pandemia nos ensina. Tá? A primeira delas, a Bianca inclusive mencionou ela no painel de ontem. A primeira delas é que a pandemia não foi um raio no céu azul. Né? A pandemia, a possibilidade de um evento como esse já era há muito conhecida, há muito mesmo. Né? E tanto é assim que há diversos esforços de monitoramento de vírus com possibilidade de fazer a zoonose, né, e com potencial pandêmico. Mesmo assim, a pandemia, o evento da pandemia, nos pegou profundamente despreparados. Não porque nós não tivéssemos o conhecimento dessa possibilidade, não porque nós não tivéssemos a capacidade técnica para dar várias respostas que nós precisávamos ter dado. Não. Nos pegou profundamente despreparados porque a sociedade do capital é incompatível com esse tipo de preparação, com esse tipo de resposta. Né? Então, só para citar alguns exemplos mais óbvios, nós precisávamos ter autonomia, as sociedades do mundo, as comunidades do mundo precisavam ter autonomia para a produção de certos equipamentos que se tornaram da noite para o dia essenciais. Mas a lógica econômica dita que o mundo inteiro tem que comprar da China, porque lá é mais barato. Nós precisaríamos ter capacidade hospitalar ociosa, justamente para dar resposta a acelerações abruptas da necessidade dessa capacidade. Mas a lógica do capital interdita a manutenção por tempos prolongados desse tipo de capacidade ociosa. Enfim, nós precisaríamos parar uma série de atividades, inclusive isso virou uma polêmica, né? Não, tal atividade é essencial, tal atividade não é. Mas essa atividade que o governo está dizendo que é essencial, na verdade não é. E toda essa polêmica girou em torno das nossas necessidades, das coisas que são necessárias para o nosso dia a dia. Mas esse não é o critério que preside a dinâmica do capital.
necessário nesse mundo em que a gente vive é o que é necessário para o movimento de valorização do capital. E, portanto, essencial é toda atividade que movimenta o capital. Né? Por isso, tantas atividades aparentemente não essenciais tiveram dificuldade de parar. Por que isso nos oferece uma lição? Porque esse é um caso que eu estou querendo chamar a atenção, que eu estou querendo transpor para os nossos desafios de adaptação, que é o seguinte: nós temos a capacidade para fazer muita coisa que precisaríamos fazer, mas essa capacidade está bloqueada. Está bloqueada porque efetivá-las entra em conflito com a lógica de reprodução do capital. É por isso que eu digo que superar o capital é o que abre alguma possibilidade para a gente fazer alguma coisa, destrava essas interdições, né, que são interdições objetivas, não são meramente políticas, do embate político, do equilíbrio de forças, são interdições objetivas. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, vejam, quando uma crise realmente aguda, realmente decisiva, se instala, se apresenta, nem o Estado liberal tem muito pudor de lançar mão de todo o seu poder coercitivo e de interferir muito decisivamente em certos aspectos sacrossantos da vida econômica. Né? Então, quando a crise, nesse caso sanitária, se instalou e o seu nível o seu nível de dramaticidade se revelou, o Estado mandou a gente ficar em casa, o Estado falou para a indústria, não, você não vai produzir isso aqui não, você vai produzir isso aqui outro. O Estado se viu obrigado a paralisar certas atividades, ou seja, se viu obrigado a lançar mão do seu, enfim, da sua prerrogativa da coerção. Agora imagina cidades, países que passam, num curtíssimo prazo, a serem assediados recorrentemente por eventos extremos, né? Por enchentes sem precedentes, por secas sem precedentes, por crises de desabastecimento de água ou de alimentos, por incêndios, por furacões. Já estão até falando para mudar a escala, né? Já estão propondo que o nível máximo de categoria 5 deveria ser ampliado para a categoria 10. Enfim, imagina o que vai acontecer quando esses eventos que aconteciam uma vez a cada, sei lá, a cada século, passarem a ocorrer recorrentemente. O IPCC, inclusive, prevê que esses eventos raros, esses eventos extremos raros, podem muito bem passar a serem anuais. Acontecer todo ano, toda hora. E a maneira como a gente vive não é adaptada a esse mundo novo, a esse mundo em transformação. Né? Então imaginem isso acontecendo esse tipo de crise aguda se instalando e concentrando o poder, nós ainda temos o Estado burguês. Né? Isso debilitaria completamente qualquer pretensão que nós pudéssemos vir a ter de um processo de adaptação que não fosse excludente, sangrento, catastrófico, genocida, etc, etc, etc. Então, eu mantenho o que eu venho dizendo já há bastante tempo, que a superação do capitalismo é uma espécie de programa mínimo, é o pressuposto para a gente conseguir fazer alguma coisa, mas, diante da possibilidade de que a gente não consiga esse resultado, a única alternativa não é fazer o que dá, não é aderir ao Green New Deal, não é pedir socorro para o Biden. Existe uma outra alternativa, que é se preparar para essa realidade, se organizar para essa realidade.
É óbvio que a gente precisa se organizar para tentar impedir que ela aconteça. Mas a gente precisa também, com frieza, com sobriedade, entender que é possível que ela aconteça. E se a gente for pego de novo, despreparados, como fomos pegos nesse caso dessa pandemia, os resultados serão não só muito mais graves, mas serão definitivos, eu diria. De fato, e é isso, com isso que eu quero fechar, é de fato um risco existencial à nossa espécie que se anuncia no horizonte. Obrigado.